E aí, beleza? Márcio do Certa Palavra aqui. Estou no Certa Palavra presencial em Belo Horizonte, estava dando uma aula e aí no final da aula eu sentei aqui para tomar um cafezinho. Olha, eu percebo que a caneca e a camisa combinam, né? E aí eu falei assim, pô, vou gravar uma aula exatamente da mesma aula que eu dei para o pessoal aqui, porque eu acho que é muito importante e surgiram várias dúvidas durante minha aula. E aí eu falei, vou compartilhar com a galera do YouTube, que é uma galera que gente fina pra caramba, curte nossos vídeos, comenta, ajuda o algoritmo a mostrar nossos vídeos para mais pessoas. E aí eu já vou gravar essa aula para vocês e vou mostrar muita coisa importante sobre texto motivador. Então vem comigo, porque eu tô aqui, vou dividir minha tela e vou te mostrar o texto motivador enquanto eu faço as explicações. Vamos lá? Agora eu estou aqui com o meu texto motivador, você consegue ver ele aí na tela. Enem 2022, a última prova que foi feita do Enem, né? A gente vai analisar esse texto motivador e vai entender se esse texto motivador ele é parecido com os outros textos motivadores ou se foi um ano meio diferentão de todos, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando a gente vê texto motivador é começar lá embaixo na frase temática. A nossa frase temática aqui é os desafios para valorização das comunidades tradicionais, das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então eu gosto de fazer o seguinte: primeira coisa que eu faço é pensar nas palavras-chave. Então, os desafios para valorização, ficou meio forte aí, mas vai dar para ver. Desafios para valorização, você já consegue entender que existe um problema que não é valorizado, tá? Então aqui já começa a nossa ligação com o tema. Já não é uma coisa valorizada, já não é um grupo social valorizado. Falando em grupo social, eu tenho aqui então a ideia de um grupo social. Pera aí, deixa eu trocar de caneta aqui, estou me embaraçando. Comunidades e povos tradicionais é um grupo social. Então eu já escrevo aqui, ó, grupo social. Toda vez que eu tenho um Enem bom, eu tenho um Enem que tem grupo social específico. A letra não tá bonita não, mas tá? Então assim, eu já sei de um grupo específico que eu vou trabalhar nessa redação. Então, meu problema diminuiu um pouco. Porque se fosse um grupo extremamente amplo e eu não soubesse do que fosse falar, ia trazer uma complicação. Tá joia? Então tá, ó, já sei, desafios para valorização e as comunidades e os povos tradicionais. Vamos entender os textos motivadores. Então eu vou para o texto motivador número 1, tá? Tá lá, ó, texto motivador número 1. Vamos ver do que ele vai trabalhar. Pelo que eu estou vendo aqui, é um texto motivador clássico de Enem, né? Você vê que ele vai trabalhar aqui, ó, é uma reportagem do G1, acessado no dia 17 de junho de 2022. Por que é interessante a gente ver isso? Porque o Enem é sempre feito no primeiro semestre de cada ano e os pais de vocês devem falar assim, assiste o jornal porque vai cair no Enem. Não é assim? Então, você já começa entendendo que até julho você tem que estar com a cabeça antenada. Lógico que depois você continua, mas é porque é nessa época que a prova é feita, tá? Então eu já sei que é uma reportagem. Vamos ver qual tipo de informação essa reportagem nos traz. Aí ela fala, você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Já começa abordando o assunto. Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente, muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. Opa, aqui ó, eu vou pegar incluídos na legislação. E quais são as informações que eu já tenho até agora? Primeiro, comunidades e povos, que são os grupos sociais. Então você já fechou sobre o que você vai escrever, que são sobre esses grupos. E o segundo é a legislação, que já existe uma legislação. Todo Enem que se preza tem um grupo social bem definido com uma legislação sobre esse grupo. Mais tarde eu explico para vocês sobre a importância dessa legislação para esse grupo.
Aí aqui, ó, ele vai explicar quais são esses grupos, né? Os pescadores, as quebradeiras de cocos, os apanhadores de flores, os catingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Aqui, ó, é muito interessante, porque você pode dizer que as pessoas, no geral, elas não reconhecem esse grupo, ok? Não reconhecem esse grupo. Então pode ser uma problematização. Como é que se valoriza um grupo que você não conhece? Entendeu? Fica a dica. Ó, continua. Aí a pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe. Opa, consideram a Terra como uma mãe, eu vou marcar aqui também. Há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água. Eles se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver e respeitam o tempo de regeneração da natureza. Aqui eu já lembro daquele conceito clássico de sustentabilidade. Sustentabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que é importante que esses povos fiquem sempre nas suas terras, porque eles preservam, eles são bons para o meio ambiente, eles são bons para as pessoas, para o lugar em que eles vivem. Então, diferentemente de um agronegócio, por exemplo, que é uma cultura de uma monocultura que suga, que avacalha, aquela coisa toda que a gente sabe, esses povos tradicionais eles fazem bem para a natureza porque eles cuidam e respeitam a natureza. Então é um argumento que você pode usar no seu texto para melhorar a tua argumentação. Texto motivador número 2. Nós temos aqui dados, né? Nós temos aqui um clássico texto motivador, o 2. Ele tem os povos indígenas. Eu vou aqui embaixo, ó, a fonte original é o Ministério Público Federal, beleza? Qual que é a relação que eu tenho quando eu falo do Ministério Público Federal? Que é o governo de olho no problema. Então não está solto. Eu tenho aqui em cima, ó, aqui, ó, eu tenho a legislação e aqui eu tenho um infográfico com dados, ó, dados. Tá vendo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo está de olho nessas pessoas, que são pessoas que não estão esquecidas, que são pessoas que o governo busca tratar bem, o governo busca fazer as ações por eles. Por isso, ó, guarda essa informação que é muito importante, você que vai fazer o Enem. Todo texto motivador que se preze tem um infográfico, tá? Depois você assiste as outras aulas de texto motivador aqui do canal, que você vai ver que 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, todos trabalham com dados infográficos. Vou anotar aqui para você não esquecer. Todo texto motivador que se preze tem dados. Ok? Isso é muito importante para o seu texto. Pergunta de $1 milhão. Posso usar os dados no texto motivador? Pode. Você pode usar esses dados para sustentar uma argumentação, beleza? Não conta como repertório, mas conta como argumento. Vale para a tua redação. Então, texto motivador número 2, dados. O primeiro era uma contextualização. Texto 2, dados. Além do grupo social. Texto motivador número 3. Vamos lá, gente. Olha que importante, ó. Texto 3. Os povos e comunidades tradicionais, Ministério do Desenvolvimento Social. Opa. Aí vai falar da Comissão Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos. Tá vendo? O que isso quer dizer? Criado em 2006. O que tudo isso quer dizer, gente? Esse texto motivador número 3 quer dizer que o governo está de olho no problema. Não é um problema solto. Mais uma vez o Enem te mostra o seguinte, cara, o problema é da sociedade, não é do governo, tá bom? Se você pensar num texto motivador sem nenhuma ação do governo, você responsabiliza o governo pelo problema. Mas nesse caso aqui não, tá? Então olha aqui, ó.
o governo, vou colocar aqui, ó, governo faz suas ações. Não quer dizer que o governo é perfeito nisso, tá, gente? Mas ele está mostrando para você que ele faz as coisas, e aí você vai trabalhar no seu texto que, apesar de o governo estar fazendo, essas pessoas estão sofrendo por isso e por aquilo, beleza? E a fonte, mais uma vez, voltando aqui, ó, Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. A galera na internet fala, meu Deus, né, MDS. É a sigla de governo, beleza? Então aqui é para te mostrar que o governo está fazendo as coisas dele. Olha que texto motivador bonito. E o quarto texto motivador, relembrando aqui, ó, quarto texto motivador vai falar de uma carta da Amazônia, uma carta aberta. Vamos ver quem são as pessoas que escrevem essas cartas, né? Aí ela ao participante da 26ª Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas, aí vai falar que não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas estão no poder, quer dizer que essas pessoas têm voz. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não são isoladas. O Enem está te mostrando que essas pessoas também estão lutando para melhorar a situação delas, tá? Muito importante você pensar nisso. Aí vai falar que reafirma a defesa da sociobiodiversidade, que a gente tinha falado da sustentabilidade mais cedo, amazônica, neste momento que o mundo volta a debater a crise climática. Aí vai falar que uma crise que atinge a todos os contextos, os viventes da Terra, ou seja, são todas as pessoas que sofrem disso. No outro texto motivador aqui, ó, falou da sustentabilidade, tá? Aqui falou dessas pessoas e aqui tinha falado como que elas são boas para o ambiente em que elas vivem. Olha aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, tá vendo? Então é muito importante você entender como que o Enem posiciona o grupo social que ele está discutindo. Então vamos lá, nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais, ou seja, transforma essa coisa aqui, ó, num argumento negativo. Por exemplo, eles não estão com os territórios protegidos e não estão com os direitos respeitados. Então, o desafio para valorização, você pode pensar no território. A gente está vendo o que está acontecendo com os Yanomamis no Brasil, ok? Os quilombolas, todas essas questões que a gente tem acompanhado. Bom, aqui você já consegue trazer uma problematização possível para o seu texto. Guarda essa ideia. Não compactuamos com qualquer tentativa de estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos, ou seja, tá vendo? Estão combatendo o agronegócio e talvez o avanço do agronegócio na Amazônia. Isso é muito importante para a gente entender. Propomos que o que temos de melhor é a experiência das nossas sociedades, culturas históricas, construídas com base nos nossos saberes, ou seja, eles querem viver onde eles estão, eles acham que ali onde eles estão, eles são suficientemente bons para aquele ambiente. Então é muito importante você saber ler o texto motivador. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham ameaçar o nosso território das formas tradicionais. Isso aqui é um tapa de luva no agronegócio, em todo esse pessoal que está avançando dentro das florestas e das matas nativas para impor uma monocultura que gera só dinheiro para aqueles donos das grandes, né, fazendas. Então a gente entendeu aqui, ó, Amazônia, a carta, né, tá lá o pessoal, os grupos que estão apoiando essa carta estão aqui, e aí você vai entender o seguinte: texto motivador, ele definiu muito bem o grupo social que está trabalhando. Aqui ele trouxe dados do grupo social no texto motivador número 2. Você viu aqui que o governo, no texto motivador 3, já tem o Ministério do Desenvolvimento, ele já está correndo atrás para melhorar a situação. No texto motivador número 4,
tem a voz dessas pessoas. Essas pessoas têm voz, elas estão lutando também, elas já estão, né, se candidatando e tal. Ou seja, é um povo que teoricamente não está excluído de acordo com o texto motivador do Enem. Então, o desafio para valorização, você pode pensar na questão dos territórios, você pode pensar na questão da invasão dos próprios territórios, na destruição das culturas, se você pensar nos extrativistas, se você pensar nos pescadores artesanais, né, vai contra a lógica de mercado desse tanto de gente e tal, os catingueiros, né, pessoal do Nordeste aí sabe muito bem quem são os catingueiros, e essa tentativa da indústria imobiliária de acabar com as caatingas, né, acabar com as regiões muito próximas ali de algumas partes em vista do lucro, tá? Então isso é uma questão que você pode trabalhar muito bem. Os indígenas e os quilombolas, vocês poderiam falar sobre os preconceitos que essas pessoas sofrem na sociedade brasileira, questão cultural também e histórica, e poderia ser abordado, tá joia? Enfim, tem que saber ler texto motivador. Esse é um típico texto motivador de Enem. Se você analisar as nossas próximas aulas e as anteriores, vocês vão perceber que todo texto motivador do Enem que se preze, vou marcar aqui, ó, de rosa, tem um grupo social bem definido, tem dados, beleza? Tem o governo fazendo a ação dele, a questão da legislação, está tudo incluído nesses textos motivadores. E tem a voz também das pessoas que sofrem dos casos. Beleza? É um típico texto motivador. Na minha visão como professor, esse tema aqui é um tema nível médio, beleza? Médio / Enem. O que é um tema médio / Enem? É um tema que tem uma problematização sólida, específica e muito direcionada, que é o típico caso do Enem. Agora me conta aí você o que você achou desse tema, já fez esse tema, fez o Enem de 2022, para você me contar aqui qual foi a sua nota e o que você achou da prova, fácil, médio ou difícil. Me conta aqui nos comentários e eu vou te pedir um favor. Me conta de qual cidade do Brasil que você está me assistindo, que eu adoro saber de todos os lugares que vocês estão me assistindo, beleza? Te vejo na próxima aula ou no próximo vídeo para conversar. Um abraço, valeu e tchau, tchau.